A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Tito capítulo 2, versos 3 a 5 e diz: Mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que estava acontecendo para Paulo dar estas instruções específicas? O propósito central da carta era incentivar Tito a terminar seu ministério em Creta. Paulo o encorajou a organizar a igreja com liderança qualificada, confortar e resistir aos falsos mestres e instruir grupos específicos de maneiras específicas em certas responsabilidades da igreja. Tem sido cada vez mais comum recortar essa parte específica de instrução e fazer com que todas as mulheres caibam ali de qualquer forma. O erro nisto consiste na forma em que tem sido feito. Afirmar com toda a paixão que a mulher só pode ensinar a outra como cuidar da casa, marido e filhos é errado quando o ensino se reduz somente a isso. O ensino não deve ser estreito. Ensinar a ser uma boa cristã, abordando assuntos desde santidade à educação de filhos, certamente trará benefícios na vida do lar, no matrimônio e na maternidade. É impossível ser boa em qualquer coisa que seja se antes não forem boas filhas, filhas de Deus. Paulo aqui não está afirmando que há um modelo ou um molde único de mulher piedosa, a mulher que fica em casa. O texto, em evidência, não sugere que ficar em casa é a única vocação permitida para a mulher cristã. Não é uma afirmativa de que esse seja o estereotipo para todas as mulheres e tampouco uma proibição à profissão fora do lar. Paulo está combatendo o estilo de vida ocioso e fútil de algumas jovens encontradas em Éfeso. O que de fato é afirmado é que a mulher que aceita a vocação de ser esposa e mãe deve amar o marido e os filhos e não negligenciá-los. Hoje, no nosso contexto, há ainda muitas mulheres que negligenciam o marido, os filhos e a casa, desperdiçando seu tempo precioso, andando de loja em loja, comprando o que não precisam, com um dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que nem conhecem. Paulo estaria hoje falando para essas mulheres. A igreja de hoje precisa com urgência de mulheres piedosas que se dediquem tanto ao estudo quanto ao ensino da palavra, para que sejam capazes de ensinar as mais jovens a viver de forma que glorifiquem a Deus. Antes de ensinar sobre como ser, o que fazer, como fazer, é preciso mais do que tudo aprender sobre aquele que verdadeiramente é. Qualquer ensino sobre viver de acordo com a palavra de Deus, sem antes ensinar sobre o Deus da palavra, é inútil. Qualquer mulher que não é ensinada sobre o Senhor antes de ser ensinada sobre domesticidade, comportamento, casamento e filhos, está sendo ensinada a ser uma idólatra. Amar ser dona de casa sem antes amar ao Senhor, o dono da casa, é idolatria. Amar ao marido sem que tenha antes nutrido um amor por Cristo, o verdadeiro noivo, é idolatria. Amar aos filhos, mas não conhecer e amar o verdadeiro Criador deles, também é idolatria. Ser bondosa apenas porque é o correto e aceitável é idolatria.
qualquer outra razão, senão pelo Senhor, que leve a praticar qualquer boa obra, é idolatria. As mulheres precisam, sim, serem ensinadas e ensinar sobre como amar os maridos e os filhos, sobre cuidar da casa e ter um bom testemunho cristão. Mas muito mais urgente do que isso, as mulheres precisam desesperadamente serem ensinadas a amarem o Senhor. As mulheres precisam saber que há um Criador e amá-lo antes de amar qualquer aspecto da criação. O testemunho piedoso não é verdadeiro se ele não vier do temor e do amor a Cristo. A forma correta de viver biblicamente é conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus e o Deus da palavra. A mulher só é capaz de não ser caluniadora, dar o vinho, mestra no bem, boa esposa, mãe e dona de casa, se tiver o coração inclinado ao Senhor e então, pelo poder do Espírito Santo, ser capacitada a viver piedosamente para a glória de Deus. Qualquer ensino dado e recebido sobre isso, sem ter o amor a Deus como o centro, é um ensino vazio. Amar a Deus nos leva a querer desesperadamente a viver de forma que traga glória a Ele. Estarão enganando a vocês mesmas e também as outras quando ensinam sobre respeito, submissão, educação, sem ter conhecimento do Deus Criador de todas as coisas. As mulheres não só podem, como devem, ensinar as outras, mas para ensinar é preciso aprender. Aprender do Senhor, como amá-lo e amar a sua palavra. É estar capacitada para ensinar outras mulheres a amá-lo também e ter como fruto disso boas mulheres cristãs, que são boas donas de casa, boas prestadoras de serviço, boas mães e boas esposas. Não porque são obrigadas a serem, nem para fazer bonito para os outros, mas porque amam profundamente aquele que as criou para assim serem, Cristo Jesus. O propósito, conclui o apóstolo, é que a palavra de Deus não seja difamada. A honra e o mérito não tem nada a ver com nós. A glória não é nossa, no final das contas. Ser fielmente o que Deus nos chama para ser é para que a sua palavra não seja difamada. Portanto, o nosso comportamento deve refletir nas boas novas de Cristo Jesus, o Deus que nos perdoa, nos salva, que nos justifica, que nos ama e que voltará para nos buscar. Portanto, precisamos ter uma visão escatológica para desejarmos cada vez mais que a palavra de Deus não seja difamada,